Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso curso aí de espaços métricos, né? E a gente vai estudar hoje o conceito de conjuntos fechados. Então a gente ainda continua dentro daquele capítulo onde a gente está estudando as propriedades topológicas dos espaços métricos, tá certo? A gente já estudou os conjuntos abertos, né? Os pontos interiores, os conjuntos abertos. Já viu uma série de resultados acerca disso, né? Inclusive uma caracterização da continuidade de funções entre dois espaços métricos em termos do comportamento dessas funções com respeito aos conjuntos abertos, tanto do domínio quanto do contradomínio, né? A gente viu, inclusive, que no que diz respeito à continuidade de funções, de fato, é apenas isso que importa, ou seja, o comportamento da função com respeito aos abertos do domínio e do contradomínio, para que você possa dizer se essa função ela é ou não contínua, tá certo? E haja vista que isso daí é verdadeiro sempre que você tiver uma família de subconjuntos de um certo conjunto que se comporte no sentido de satisfazer aquelas três propriedades de espaços métricos, dos abertos dos espaços métricos, né? Que é o fato de que o vazio e o próprio conjunto todo está dentro dessa família. Essa família tem que ser fechada por uniões quaisquer e também por interseções finitas, ok? Então sempre que você tiver essas três propriedades, você tem o que a gente chama de uma topologia no conjunto. E aí o par dado por um conjunto e mais essa família de conjuntos é o que a gente chama de um espaço topológico, tá certo? E aí a gente viu que quando você trabalha com espaços topológicos, você consegue definir o que vem a ser uma função contínua, por exemplo, entre espaços topológicos, ok? Enfim, vimos bastante coisa aí ao longo das últimas duas aulas, né, no tocante a isso. E agora a gente vai começar a estudar os conjuntos fechados, tá certo? Então vamos lá. Então vamos estudar conjuntos fechados. Então vamos logo para a definição, né? Então antes de mais nada a gente vai definir o que vem a ser um ponto aderente a um conjunto, tá certo? Então imagina que você tenha M um espaço métrico, tá certo? E que você tenha A um elemento de M. Então, e que você tenha também X um subconjunto qualquer de M, tá certo? Então a gente diz que esse ponto A ele é um ponto aderente a X se acontecer o seguinte, se para todo epsilon positivo, a bola aberta de centro A e raio epsilon, ela sempre intercepta o conjunto X, ok? Então, equivalentemente, nós também poderíamos enunciar essa mesma propriedade falando que para todo conjunto aberto contido em M que contém o A minúsculo, a interseção desse aberto com X é diferente do vazio, tudo bem? Então vamos aqui plotar, né? Digamos assim, vamos tentar representar geometricamente o que está acontecendo aqui, beleza? Então imagina que você tenha um conjunto que esse conjunto aqui, faz de conta que o X ele é esse conjunto aqui, tá certo? Esse daqui é o conjunto X e você tem um ponto A que a gente vai, por exemplo, esse ponto A aqui. Por que no meu desenho esse ponto A, que pertence ao espaço métrico M aqui, que a gente pode pensar que é esse plano todo, tá? Por que ele é um ponto aderente a esse conjunto? Tudo bem? Por que ele é um ponto aderente a esse conjunto? Por quê? Porque para toda bola que você considerar, deixa eu até dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, para toda bola que você considerar centrada no ponto A, sempre vão ter pontos do conjunto X que pertence à interseção da bola aberta de centro A e um raio qualquer com o conjunto X. Sempre vai ter gente na interseção. Então, por esse motivo, a gente fala que esse ponto A aqui, né, que eu acabei de mostrar para vocês, por exemplo, esse ponto aqui, ele é um ponto, esse daqui é ponto aderente a X. Ok? Porque a gente percebe que para toda bola aberta, fala, tudo bem, mas você pegou uma bola aberta, se você tivesse pegado uma bola aberta com um raio menor, não tem problema, se a bola fosse bem pequenininha, sempre você vai ter elementos de X que pertencem a essa bola. Tudo bem? Ao passo que, por exemplo, esse pontinho B aqui, olha, que eu estou pegando aqui, ele não é um ponto aderente ao conjunto X. O que significa ser aderente? Significa estar próximo, estar grudado. Tudo bem? Por que esse ponto B aqui ele não é um ponto aderente? Porque, por exemplo, se você considera essa bola aberta aqui, olha, essa bola aberta aqui, ela é uma bola aberta centrada em B que não intercepta o X. Essa bola está estritamente contida no complementar de X. Tudo bem, pessoal? Então,
A ideia é essa, um ponto aderente a um conjunto X é um ponto que ele está arbitrariamente próximo de X, a gente poderia falar assim. Daqui a pouco a gente vai inclusive definir o que vem a ser a distância entre um ponto e um conjunto, e a gente vai ver que na verdade os pontos aderentes a um conjunto são aqueles pontos que eles, digamos assim, eles estão arbitrariamente próximo do conjunto, porque a distância dele até o conjunto é zero, tudo bem? Muito bem, então a gente já sabe o que é um ponto aderente a um conjunto, tá certo? Então prossigamos agora com uma outra definição. Quando você tem, por exemplo, a gente definiu lá atrás o que era um ponto ser um ponto interior a um conjunto. E a gente viu que o conjunto dos pontos interiores a um conjunto é o que a gente chamava de interior daquele conjunto, ok? Agora a gente definiu o que vem a ser um ponto aderente a um conjunto, tá certo? E agora a gente vai dar um nome para o conjunto dos pontos que são aderentes a um dado conjunto. Então imagina que você tem M um espaço métrico e que você tem X um subconjunto de M, tá certo? Então nós definimos o fecho de X, o que a gente denota por X barra, isso daqui é o fecho de X, como sendo o conjunto dos pontos aderentes a X, tá certo? Então, fixado X um conjunto, a família dos pontos que são aderentes a X, nós denotamos por X barra e a gente chama isso de fecho de X, tá certo? Então aqui, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, esse ponto B não pertence ao fecho de X, enquanto que esse ponto A minúsculo ele pertence ao fecho de X, tá certo? Uma pequena observação, tá certo? Que a gente deve fazer aqui, que é o seguinte. Primeira coisa, o fecho do próprio espaço métrico é ele próprio. Por quê? Porque todo ponto, quer dizer, o conjunto dos pontos que são aderentes a um espaço métrico é igual ao conjunto dos pontos que estão nesse espaço métrico, porque dado um ponto qualquer do espaço métrico, ele sempre vai ser aderente ao espaço métrico em questão. Porque quando você pega uma bola aberta centrada nele, em particular o centro está lá, e na verdade todo mundo dessa bola está dentro do espaço métrico. Então é fácil a gente ver que o M fecho ele é igual ao M, tá certo? Ao passo que o fecho do conjunto vazio é o próprio vazio. Porque não há sequer um conjunto, um elemento de um espaço métrico que possa ser aderente ao vazio. Porque para existir, a gente teria que, se você supor por contradição que existe um ponto do espaço métrico que ele é aderente ao conjunto vazio, essa proposição aqui, olha, ela teria que ser verdadeira para esse ponto e considerando o x como sendo conjunto vazio. Então, teria que ser verdadeiro que para todo epsilon positivo, a bola aberta de centro A e raio epsilon em interseção com o vazio teria que ser diferente do vazio. Obviamente isso não acontece porque a interseção de qualquer conjunto com o vazio dá o próprio vazio. Tudo bem? Então por esse motivo que o fecho do conjunto vazio é ele próprio. Tá? O conjunto vazio não tem sequer um ponto aderente a ele. Tudo bem? E além disso, pessoal, uma coisa muito importante é que é o seguinte, pela definição também, todo ponto de um conjunto, ele sempre é aderente ao conjunto. Ou seja, todo elemento de X, ele pertence ao fecho de X, porque ele é aderente ao X. E por quê? Ora, porque quando você pega um elemento A minúsculo que pertence a X, imagina que esse A minúsculo aqui pertence a X, e a gente quer saber se essa proposição aqui é verdadeira quando você substitui. Você quer saber se essa proposição é verdadeira para esse ponto A. O que acontece? Ora, quando você pegar, independentemente do raio, quando você pegar a bola aberta de centro A e raio epsilon, e você interceptar com x, isso daqui sempre vai dar diferente do vazio, porque em particular, no mínimo, o centro dessa bola está nessa interseção. Porque você está supondo que o A pertence a x. Então isso prova que todo elemento de x, ele é aderente a x. Tudo bem? Então, isso significa o quê? Isso significa que o fecho de x, ele contém o x, certo? O conjunto x ele sempre está contido no fecho dele, tá? Isso daí vale para todo o subconjunto de M. Tudo bem? Muito bem. Então, dito isso, pessoal, vou deixar um exercício para vocês, que em particular, se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão perceber que, eventualmente, vocês já tenham feito algo parecido no curso de análise, né? Para quem estudou o livro do Elon de análise real, né? Aquele pequenininho, né? Ele tem um exercício lá, no capítulo 5, onde está estudando as propriedades topológicas da reta real, e lá é pedido para que vocês demonstrem que se você tiver x um subconjunto da reta, então esse x, a reta real se escreve como sendo o interior de x unido com a fronteira de x, unido com o interior do complementar de x, tá certo?
Então, eu peço que vocês tentem fazer esse exercício, vocês já têm plenas condições de fazer um exercício como esse, não é muito complicado, na verdade não é nada complicado, basta vocês conhecerem as definições de ponto interior e as definições de um ponto pertencer à fronteira, tá? Então, o que se pede aqui é o seguinte, olha, que dado M um espaço métrico qualquer e X um subconjunto qualquer de M, sempre vale que o M se escreve como sendo o interior de X unido com a fronteira de X, unido com o interior do complementar de X e mais do que isso, essas uniões elas são disjuntas, ou seja, a interseção de quaisquer dois dentre esses três conjuntos é sempre igual ao conjunto vazio, tudo bem? Dá para demonstrar isso, não é complicado, basta você usar a definição, tudo bem? Para você mostrar que as interseções são vazias, basta você fazer por contradição, que você vai acabar contradizendo a definição por exemplo, se você supor que um ponto está no interior de X, se você supor que ele também está na fronteira, você vai acabar contradizendo o fato dele estar no interior, tudo bem? E qualquer uma das outras combinações aí que vocês puderem tomar, tá? Então, tentem fazer esse exercício aqui. E por que eu estou pedindo isso nesse momento? Porque esse exercício é algo que a gente usa para demonstrar essa proposição, que é a proposição seguinte aqui que eu vou fazer com vocês. Tá legal? Então, tentem fazer esse exercício, tá? Ele é interessante, não é tão difícil, e para quem tiver muita dificuldade, vocês encontram ele, talvez até feito no livro, entendeu? Então, não é assim tão complicado, tá? Então, vamos lá. Proposição, né? Vamos demonstrar essa proposição aqui, olha. Ela fala o seguinte, se você tiver X um subconjunto qualquer de M, então o fecho de X, ele sempre se escreve como sendo o interior de X unido com a fronteira. Ou seja, todos os pontos que são aderentes a X, eles ou estão no interior de X, ou então estão na fronteira de X. Porque, na verdade, esse resultado aqui ele fala mais, tá? Ó, ele fala, inclusive, que então isso daqui acontece onde a interseção, na verdade, onde a união, né? Onde a união ela é disjunta. Tá certo? Bom, que essa união é disjunta, caso de fato isso aqui seja verdadeiro, vai ser óbvio, porque a gente já viu aqui no exemplo, no exercício aqui que eu estou pedindo para vocês fazerem, que essas uniões elas são todas disjuntas. Então, em particular, não tem sequer um cara que pode estar tanto no interior quanto na fronteira ao mesmo tempo. Então, que essa união é disjunta segue diretamente das definições de interior e de fronteira do conjunto, tá? Agora a questão é, será que de fato o conjunto dos pontos aderentes a X, eles ou estão no interior de X, ou então estão na fronteira de X? Essa aqui é a pergunta, tá? Sim, a resposta é sim, a gente vai demonstrar isso aqui. Como é que a gente prova isso? A gente prova isso da seguinte forma. Bom, primeiramente, vamos lembrar que pelo exercício que eu acabei de pedir para vocês fazerem, a gente pode provar que o espaço métrico M, ele se escreve como sendo a união de X com a fronteira de X com, na verdade aqui eu preciso só fazer uma correção, porque na verdade é assim, né? Na verdade o M, pelo exercício que a gente viu, ele é assim, né? Ele é o interior de X unido com a fronteira, unido com o interior do complementar. É um pouco mais forte do que o que está escrito. Então, na verdade, o M, ele se escreve como sendo o interior de X unido com a fronteira de X, unido com o interior do complementar de X. Ok? Na verdade, é assim. Muito bem. Então, já vista que supostamente vocês já provaram, né, que o M se escreve como sendo essa união e que essa união ela é disjunta, né, sendo essas uniões disjuntas, vamos lembrar então que isso acontece. Então, para a gente provar que o fecho de X ele realmente é o interior de X unido com a fronteira, então para isso, eu afirmo para vocês que é suficiente mostrar que o complementar do fecho de X ele corresponde ao interior do complementar de X, tá certo? Então, o complementar do fecho, ele corresponde ao interior do complementar de X, ou seja, M menos o fecho de X, ele é igual ao interior de M menos X, tá? Será que é verdadeiro isso? Ou seja, será que de fato, se por um acaso essa igualdade aqui for verdadeira, será que a gente tem que esse resultado aqui é verdadeiro? É o que eu estou falando que é, não é? Pois bem, então vamos justificar isso, tá?
Então, o que eu vou justificar agora? Eu não vou justificar que isso daqui é verdadeiro ainda. A gente vai fazer isso, mas não agora. O que eu estou fazendo agora é o seguinte, eu estou afirmando que basta mostrar que isso daqui é verdadeiro para que nós tenhamos que a nossa tese da nossa proposição é verdadeira. Então eu vou justificar isso. Como é que nós fazemos isso? Suponha que isso daqui seja verdadeiro. Será que isso é suficiente para que isso daqui seja verdadeiro? Ou seja, para que de fato o fecho de x seja o interior de x unido com a fronteira? Tá certo? É isso daí que a gente está afirmando, tá? Então, sim, por quê? Veja, se por um acaso isso daqui for verdadeiro, então perceba o seguinte, por um lado o m você escreve como sendo o interior de x unido com a fronteira, unido com o interior do complementar. Quem fala isso pra gente é o exercício que eu acabei de pedir para vocês fazerem, tudo bem? Por outro lado, o m ele se escreve também como sendo o fecho de x unido com o complementar de fecho de x, isso é óbvio. O espaço métrico se escreve sempre como sendo a união de um conjunto com o seu complementar, independente de quem seja o conjunto. Em particular, se esse conjunto for o fecho de x, isso daí é verdadeiro, certo? Então veja, se nós formos capazes de mostrar que realmente m menos o fecho de x é igual ao interior de m menos x, então eu posso, isso aqui vai implicar, essa igualdade vai implicar que o fecho de x unido, ao invés desse conjunto eu coloco esse, ou seja, fecho de x unido com o interior de m menos x, ele vai ser igual ao que está aqui do lado direito, que por sua vez é interior de x unido com a fronteira, unido com o interior de m menos o fecho, tá certo? Menos o x. Tudo bem? Então perceba, o que nós temos aqui? Então eu tenho que essa igualdade de conjuntos é verdadeira. E eu tenho esse conjunto tanto desse lado quanto desse. Ora, mas então, haja vista que essas uniões elas são todas disjuntas, então o fato de que essa união é igual a essa união, isso implica que esse conjunto aqui, olha, o fecho de x, ele é igual a esse conjunto aqui. Certo? E é justamente o que a gente quer provar. Então, sim, de fato, nós acabamos de provar que é verdadeiro que, se nós formos capazes de mostrar que vale isso daqui, então a gente sabe provar que vale a tese do teorema, que é isso daqui. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Provar que de fato o complementar do fecho de x é igual ao interior do complementar de x. Ou seja, todo ponto que está no complementar do fecho, ele é interior ao próprio x. Ele é interior ao complementar de x. Tudo bem? E aí, pessoal, para a gente perceber que isso daqui é verdadeiro, que essa igualdade é verdadeira, é só a gente perceber o seguinte, olha. Se um ponto ele está no complementar do fecho, então eu sei que o quê? Ora, se é assim, para ele estar no fecho, eu sei que tem que ser verdadeira a seguinte proposição, olha só. O A ele está no fecho de x, se e somente se para todo epsilon positivo, existe, na verdade assim, para todo epsilon positivo, a bola aberta de centro A e raio epsilon, interseção com x, ela é sempre diferente do vazio. Isso daqui se o A estiver no fecho. Então, se o A não está no fecho, ou seja, se o A está no complementar do fecho, o que tem que valer não é essa proposição, é o contrário dela. Ou seja, é a negação dela, ok? E quando a gente nega essa proposição, como é que é? Isso aqui vai ficar assim, existe um epsilon positivo, de tal forma que é falso que a bola aberta de centro A e raio epsilon, interseção com x, é diferente do vazio. Ou seja, é falso que essa interseção aqui é diferente do vazio. Então é porque, na verdade, essa interseção ela é vazia. Correto? E é por isso que nós escrevemos isso aqui, olha. Por isso que a gente pode dizer que se o A está no complementar do fecho, aquela proposição que caracteriza os elementos do fecho, ela é falsa para o A. E, portanto, ao invés de valer essa proposição, vai valer a negação dela, que é o que está escrito aqui. Tudo bem? Então, realmente, se o A está no complementar do fecho, então é porque existe um epsilon positivo, de tal forma que a bola aberta de centro A e raio epsilon, interseção com x é vazia. Ora, mas isso é a mesma coisa de você falar, se a interseção de uma bola aberta com x é vazia, então é porque essa bola está inteiramente contida no complementar de x. Não é? Porque se de fato ela não estivesse contida no complementar de x, ela teria que interceptar o x, e isso não acontece. Ok? Então, realmente, essa bola aqui, que não... Você sabe que essa bola que existe, né, que não intercepta o x, ela está contida no complementar de x. Ou seja, existe um epsilon que te dá um raio, que por sua vez vai te dar uma bola em torno do A, que está contida no complementar. O que isso aqui significa?
que o ponto A ele é interior ao complementar de x, ou seja, ele é interior a esse conjunto aqui, tá? E perceba, pessoal, que isso aqui é tudo um C e somente C, você pode vir voltando, porque se o A é interior, então é porque existe um epsilon positivo, cuja bola de centro A e raio epsilon está contida no complementar, mas se essa bola está contida no complementar, então a interseção dela com x é vazia, e se existe um epsilon positivo, cuja interseção da bola de centro A e raio epsilon com x é vazia, então é porque esse A não pode estar no fecho de x e, portanto, ele tem que estar no complementar do fecho de x. Então é por esse motivo que aqui e aqui nós temos uma equivalência. E, portanto, realmente, um cara está no complementar do fecho é equivalente a ele estar no interior do complementar de x, ok? Então, por fim, realmente essa igualdade de conjuntos é verdadeira e, pelo que eu já havia justificado para vocês, isso implica que o fecho de x ele é igual ao interior de x unido com a fronteira de x. Ok, pessoal? Enfim, eu acredito que isso daqui não deva aí causar muita estranheza para vocês, porque para quem viu aí um curso de análise e viu aquele capítulo 5 do livro do Elon direitinho, vocês já viram resultados, casos particulares desse teorema, porém para a reta, tudo bem? Muito bem. Agora vamos para uma outra definição, tá certo? A gente vai definir o que vem a ser um conjunto, ele ser denso em um espaço métrico. Tá certo? Um subconjunto de um espaço métrico ser denso no espaço métrico. Novamente eu digo, essa definição vocês também já viram quando o espaço métrico é a reta real. Tá certo? Vocês viram que, inclusive, existem muitas formas de você definir essa densidade. Você pode definir em termos de épsilons, né? Ou então você pode definir em termos de sequências, né? Existem muitas formas de você fazer isso. Aqui a gente vai ver o seguinte, olha. Um subconjunto de M ele é dito denso em M quando o fecho desse conjunto for igual ao próprio M. Ou seja, quando todo ponto de M for um ponto aderente a x. Tá certo? Ou seja, quando todo ponto de M ele está arbitrariamente próximo de x, ele está colado no x. Tá certo? Então isso que significa o conjunto ser denso em M? Significa que ele está pulverizado no M de uma maneira que você consegue, para todo ponto de M, aproximar esse cara por elementos de x. Tá certo? Isso significa, por isso que fala denso, porque você não consegue um espaço, digamos assim, um aberto, onde não tenha ninguém de x lá dentro. Tudo bem? Essa que é a ideia desse nome, denso, né? Uma coisa que é denso é uma coisa que está presente em todo lugar, uma coisa, enfim, que está compactada ali, né? Digamos assim. Tá certo? Então, a gente fala que um conjunto ele é denso em M quando o fecho dele for o próprio M, ou seja, equivalentemente, né, quando toda bola aberta em M, ela contiver pontos de x. Ou equivalentemente, quando todo conjunto aberto de M, ele conter pontos de x, tá certo? Por que isso é verdadeiro, né? Realmente, porque veja, se de fato você tem que um conjunto é denso em M, então é porque o fecho dele é igual ao M, né? Então perceba que toda bola aberta em M vai ter que conter pontos de x. Porque se você pega, por exemplo, uma bola aberta qualquer e você olha para o centro dela é um elemento de M. Por conta dessa igualdade, esse ponto tem que ser um ponto aderente a x. Como ele é aderente a x, toda a bola em torno dele, em particular essa que você tomou, tem que ter pontos de x. E é o que a gente está afirmando. Tudo bem? Então realmente tem essa equivalência. Tá? Então o conjunto ele é denso em M quando o fecho dele é igual ao próprio M, o que significa dizer que toda bola aberta em M, ou todo conjunto aberto em M, ele tem que conter pontos de x. Beleza? Então vamos ver exemplos aqui, e é claro que a gente vai partir para aquilo que vocês já têm mais familiaridade, né? Vocês sabem, para quem fez, acredito que todo mundo aqui tenha feito um curso de análise na reta, né? Vocês sabem que o conjunto dos números reais e também o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números racionais, bem como o conjunto dos números irracionais, eles são subconjuntos densos da reta. E por que isso acontece? Porque em todo o intervalo aberto da reta, você encontra uma quantidade, inclusive, infinita de números, tanto racionais quanto irracionais. Tá certo? Então, se você olha para a reta real, né? Quando você olha na reta real, independente de quem seja o intervalo aberto que você considere, por menor que ele seja, ele sempre tem elementos que pertencem ao conjunto dos números racionais
quanto elementos que pertencem ao conjunto dos números irracionais. Inclusive, tem muito mais irracionais, uma quantidade infinitamente maior do que aquilo que tem no conjunto dos números racionais, porque a gente sabe que o conjunto dos números irracionais é não enumerável, enquanto o conjunto dos números racionais ele é enumerável. Beleza? Mas ambos são densos na reta, tá? Ou seja, todo número real pode ser arbitrariamente aproximado por pontos, tanto por números racionais quanto por números irracionais. Tá certo, pessoal? Vamos agora aqui para um exemplo que também é um pouco menos trivial, mas também não é assim tão complicado, tá? Na verdade, isso, exatamente. Na verdade, o exemplo é daqui a pouco. Aqui, agora eu vou passar um exercício para vocês que é o seguinte, olha. Mostre que se x ele é um conjunto denso em M e se o y ele é um conjunto denso em N, então imagina que você tem dois espaços métricos, M e N. Você tem que x ele é um subconjunto de M que é denso e você tem que y é um subconjunto de N que é denso. Então o que pede-se para provar é que o produto cartesiano de x por y ele é denso em M cartesiano N. Tá certo? Obviamente em M cartesiano N você considera a métrica produto, tá? Que é aquela métrica, né, dado pelo máximo entre as distâncias coordenada a coordenada. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, então a gente já definiu o que é um ponto ser aderente a um conjunto, a gente já definiu o que vem a ser o conjunto dos pontos aderentes a um conjunto, que é o fecho do conjunto. A gente já viu que o fecho de um conjunto ele sempre é igual ao interior do conjunto unido com a fronteira do conjunto. A gente já viu alguns exemplos, a gente já definiu o que vem a ser um conjunto, um subconjunto de M ser denso em M, significa que o fecho dele tem que ser igual ao próprio M, ou seja, todo ponto de M pode ser arbitrariamente aproximado por elementos de X, tá certo? E agora, pessoal, a gente vai explorar um pouco mais esse conceito de conjuntos fechados. Perceba que quando a gente definiu conjuntos abertos, quando a gente estava trabalhando com conjuntos abertos, a gente explorou, não digo que ao máximo, mas nós exploramos bastante esse conceito. A gente definiu continuidade de funções em termos disso, em termos do comportamento da função com respeito aos abertos. A gente viu como que se comporta, né, a família dos conjuntos abertos em um espaço métrico. Tudo bem? Então a gente vai fazer tudo isso agora, porém, para o fecho de um conjunto, ou seja, para conjuntos fechados. Tá certo? Então, antes de eu enunciar aqui a próxima proposição, eu vou fazer uma pequena definição que no livro está sendo dado bem antes, mas como eu não havia precisado disso ainda, eu preferi enunciar quando eu fosse precisar, que é chegado o momento, tá? É por isso que talvez vocês percebam que ela vai ficar um pouco fora de contexto aí, tá? Mas é o seguinte, olha, a gente vai definir agora o seguinte, o conceito de distância entre um ponto a um subconjunto de um espaço métrico, tá? Bastante simples, inclusive. Imagina que você tem A, um elemento do espaço métrico M, e X, um subconjunto de A, tudo bem? Então a gente define a distância de A até X como sendo o ínfimo das distâncias entre A e os pontos de X, tá certo? Então, quando você considera o ínfimo dentre as distâncias de A até todos os elementos de X, esse número real ele vai corresponder ao que a gente chama de distância de A até X, tá certo? Perceba, assim, a gente define a distância de na verdade assim, isso daqui está bem definido, porque você está falando do ínfimo de uma família de, pelo menos quando o x é diferente do vazio, isso aqui está bem definido, porque você está tratando de um conjunto que ele é não vazio, porque se o conjunto x é não vazio, tem pelo menos um elemento nele. Então, quando você for considerar esse ínfimo, vai ter no mínimo a distância de A até um ponto, porque você está supondo que o x ele tem pelo menos um ponto. Então, esse conjunto vai ser não vazio. E pelo fato de que a distância ele sempre é um número real, não negativo, então esse conjunto ele é não vazio e limitado inferiormente, por zero, inclusive. Então você sabe que esse ínfimo ele está bem definido. Então, por esse motivo, sempre que o x for não vazio, a gente consegue definir o que vem a ser a distância de A até x. Tudo bem? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma proposição que fala o seguinte, e veja, e esse conceito aqui, pessoal, de distância, ele faz todo sentido. Por exemplo, imagina que você tem aí na reta real, tá certo? Você tem um conjunto x que é, por exemplo, esse daqui, x. Opa. Imagina que você tem esse conjunto aqui x, que é esse intervalo aqui, tá? X é esse intervalo. E imagina que você pega esse ponto A aqui.
O que vem a ser distância de A até x maiúsculo? Ora, vai ser o quê? Vai ser assim, pega qualquer elemento x minúsculo que pertence a x, meça a distância de x até A. Depois você pega um outro cara, meça a distância desse cara até A. Faz isso com todos os elementos de x maiúsculo. Você vai ter uma coleção de números reais, tá certo? Limitada inferiormente, não vazia. Então você pode muito bem tomar o ínfimo. Perceba que não é o mínimo, porque não necessariamente esse ínfimo ele é atingido. Tudo bem? Inclusive, nesse exemplo aqui, se o x for esse intervalo aberto, o ínfimo ele não é atingido. Você não vai conseguir um elemento que pertença a x maiúsculo, cuja distância dele até o A seja o mínimo possível. Tá certo? Se esse elemento existisse, ele teria que ser igual a esse extremo aqui. Imagina que esse aqui é o intervalo CD, por exemplo. Teria que ser esse extremo D. Porque a distância entre D e A é o mínimo dentre as distâncias entre pontos de x a A. Só que tem um problema aqui, se esse intervalo é aberto, o D não pertence a x. Então, por isso que eu defini como sendo ínfimo e não como sendo mínimo. Porque quando, em várias situações, você vai ter sim que esse ínfimo é atingido, por exemplo, se esse intervalo fosse fechado, esse ínfimo seria atingido justamente no ponto D, que se o intervalo fosse fechado, ele pertenceria ao intervalo. Mas nem sempre o ínfimo ele é atingido por um elemento de x. Tá certo? Então, considerem isso, tá? Muito bem. Então, perceba que, de fato, essa distância corresponde realmente à distância do ponto A até o conjunto em questão. Tudo bem? Vocês podem fazer exemplos no plano aí que vocês também vão perceber isso. Muito bem. O que essa proposição fala? Essa proposição fala o seguinte, que se você tem um ponto A que pertence a M e se você tem um ponto A do espaço métrico M e x um subconjunto de A, x um subconjunto de M, então a distância de A até x ele é sempre igual à distância de A até o fecho de x. Ok? Ou seja, o fecho de x, ele na verdade só completa o x. Se o x tiver algum buraquinho, ele só tampa aquele buraquinho. Ele não faz com que um ponto que esteja a uma certa distância do x, ele vai ficar mais próximo ou mais longe do fecho. É a mesma distância. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que você tem aqui esse conjunto x. Imagina que o seu conjunto x seja esse conjunto aqui, tá? Quem que vai ser o fecho de x? Imagina que você tem um ponto A aqui. Qual que é a distância de A até o conjunto x? Ora, vai ser aqui no meu desenho, vai ser o conjunto, vai ser justamente essa distância aqui, olha. Você pega esse pontinho aqui, que não pertence ao x, inclusive, e aí você olha para a reta, né, que passa por A e é perpendicular a esse plano aqui, tangente. Então, está aqui. Pois bem, isso daqui é nada mais nada menos do que a distância de A até x. Claro, no meu desenho aqui, tá? O que ocorre? Quando você toma o completamento desse espaço, aliás, não é o completamento, desculpa. Quando você toma o fecho do x, você vai obter que conjunto? Você vai obter esse conjunto aqui, olha. É o conjunto dos pontos aderentes a x. Quem que é? Veja, aqui no meu desenho vai ser a união do interior de x, que é quem está dentro aqui dessa elipse pontilhada, com a fronteira de x, que é quem está exatamente sobre o pontilhado. Então, o fecho de x vai ser mais ou menos esse conjunto aqui. Olha, eu vou tentar. Vai passar um pouquinho aqui, eu não vou conseguir desenhar certinho, tá? Mas o fecho de x é mais ou menos isso aqui, é quando você tampa todos esses buraquinhos. Então, a distância do A até o fecho de x, ele coincide com a distância de A até x. Tá certo, pessoal? Muito bem, claro que aqui esse desenho não mostra nada, né? É só para vocês visualizarem um pouco melhor o que está acontecendo. É só por isso que eu fico fazendo os desenhos, tá? Mas agora a gente vai, de fato, fazer a demonstração, tudo bem? Então a gente vai realmente provar que a distância de um ponto até um conjunto é sempre igual à distância do ponto até o fecho desse conjunto. Como é que a gente prova isso? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer aqui a demonstração desse teorema. Bom, então a gente quer provar que a distância de A até x é igual à distância de A até o fecho de x. Bom, o que acontece? Então, vamos só escrever aqui para a gente lembrar. A gente quer provar que a distância de A até o fecho de x é igual à distância de A até x. O que acontece? Essa desigualdade aqui, ela já é trivial, tá certo? E por que ela já é trivial? Pelo seguinte, perceba uma coisa, como o x está sempre contido no fecho, então naturalmente a distância de A até o fecho de x
vai ser menor ou igual do que a distância de A até x. E por quê? Pela definição de distância de um ponto ao conjunto. O que é esse número aqui? Ele é a distância, ele é o ínfimo das distâncias de A até pontos do fecho de x. O que é esse número? É o ínfimo das distâncias de A até os pontos de x. Ora, mas todo ponto de x, ele está no fecho de x. Então, quando você toma o conjunto cujo ínfimo é esse número, ele é um conjunto que ele contém o conjunto cujo ínfimo é esse número. Tá certo? Não sei se vocês estão me entendendo. O que eu estou afirmando é o seguinte, olha. Quando você considera a família das distâncias de A até x minúsculo, para x minúsculo pertencente ao fecho de x, esse conjunto ele contém o conjunto das distâncias entre A e x minúsculo, onde o x pertence ao x maiúsculo. Por quê? Porque esse conjunto aqui, ele está contido nesse. Então, quando você calcula essas distâncias, e você calcula essas distâncias, além daquelas que você já havia calculado, você pode calcular a distância de outros pontos que eventualmente estejam no fecho e não estejam em x até A. Tá certo? Então, essa inclusão aqui é verdadeira. Ora, quando você tem um conjunto maior, o ínfimo dele fica menor. Correto ou não? Como esse conjunto aqui ele é maior do que esse, então o ínfimo desse conjunto ele é menor ou igual do que o ínfimo desse conjunto. Só estou usando a propriedade de que se A está contido em B e ambos são subconjuntos da reta, então o ínfimo de B é menor ou igual do que o ínfimo de A. Certo? Pela definição. Então, por esse motivo, nós sabemos que ocorre que o ínfimo desse conjunto aqui é justamente a distância de A até o fecho de x, e o ínfimo desse conjunto é justamente a distância de A até x. Então, essa desigualdade aqui, pessoal, ela é trivial, tá? Essa desigualdade aqui ela é trivial. Decorre por conta do fato de que x está contido no fecho de x. Tá certo? Ora, então eu já sei que isso aqui é menor ou igual do que isso. Então, vamos supor por contradição... Vamos supor, por contradição, que essa desigualdade ela seja estrita, porque o que eu quero provar, na verdade, é que é igualdade isso daqui. Eu sei que vale a desigualdade, né, um menor igual. Então vamos supor, por absurdo, que seja estritamente menor, tá? Ora, já que esse número, por hipótese de contradição, é estritamente menor do que esse, então eu sei que entre dois números reais distintos eu sempre consigo colocar um terceiro número real. Então eu sei que existe um certo m real que eu posso colocar entre esses dois, tudo bem? Basta você ver que se você olha para o intervalo, né, que tem por extremos esses dois números, dentro desse intervalo tem infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Pega m como sendo um desses números aí, tá? Beleza, então perceba uma coisa, olha. Como a distância de A até o fecho de x ele é menor do que m, pela definição de distância de A até o fecho de x, por definição, o que é isso daqui, né? Por definição, isso daqui é o ínfimo do conjunto das distâncias de A até pontos de x. Se eu estou falando que esse número aqui é menor, o que é o ínfimo de um conjunto, pessoal? Aí vocês têm que relembrar bem a análise na reta. O que é um ínfimo de um conjunto? Ele é a menor das cotas, ele é a maior das cotas inferiores do conjunto, certo? Então, esse conjunto aqui, olha, esse número real aqui, que é a distância de A até o fecho de x, ele é a maior das cotas inferiores desse conjunto aqui, certo? Ora, como m é um conjunto maior do que... Como m é um número real maior do que esse número, e esse número aqui é a maior das cotas inferiores, então isso significa que o m não é cota inferior para esse conjunto aqui. Correto ou não? Ora, como m não é cota inferior desse conjunto, tem que ter pelo menos um elemento desse conjunto aqui que eu estou mostrando para vocês, que é menor do que m. Porque se m não é cota inferior desse conjunto, é porque tem um elemento do conjunto que é menor do que m, correto? Pois bem, a esse elemento, eu sei que ele vai ser a distância de A até um certo ponto do fecho de x. Eu estou chamando esse elemento de x minúsculo barra, tá certo? Então existe um x minúsculo barra pertencente ao x barra, de tal forma que, aqui tem um pequeno erro, deixa eu corrigir, de tal forma que a distância de A até o x barra minúsculo, isso é um número menor do que m. Tudo bem, pessoal? Então aqui perceba como é que eu estou usando a análise na reta, tá? Tem que estar com a análise na reta um pouco afiado para conseguir lembrar disso daqui. Embora seja uma coisa básica de análise na reta, porque é supremo e ínfimo, tá?
Então nós temos aqui que, por hipótese de contradição, estou supondo que essa igualdade estrita ela vale e, portanto, existe um x barra minúsculo cuja distância dele até A é estritamente menor do que m, beleza? Ora, como esse elemento aqui ele pertence ao fecho de x, então eu sei que toda bola aberta em torno de x barra minúsculo, ele intercepta o x. Em particular, eu posso considerar o raio dessa bola como sendo esse número aqui, olha, m menos a distância de A até o fecho de x. Desculpa, m menos a distância de A até o x minúsculo barra. Perceba que se eu passar esse cara aqui para o lado de cá, isso aqui vai aparecer com um sinal de menos e m menos esse número é um número positivo. Então, se eu tomar epsilon como sendo esse cara, eu sei que a bola aberta de centro nesse cara, com esse raio, ela tem que interceptar o x. Ou seja, existe um elemento de x maiúsculo cuja distância dele até o x barra minúsculo é menor do que epsilon. Ou seja, esse x minúsculo que está aqui no x maiúsculo, ele está na interseção da bola, ele está também na bola aberta de centro x barra minúsculo e raio epsilon. Tudo bem? Então eu sei que, em particular, a distância de x minúsculo até o x barra minúsculo, ele é estritamente menor do que m menos a distância de A até o x barra minúsculo. Tá certo? E aí, portanto, perceba só, quando eu vou calcular a distância de A até esse x que eu acabei de encontrar aqui, eu posso usar a desigualdade triangular e, portanto, essa distância é menor ou igual do que a distância de A até x barra minúsculo, mais a distância de x barra minúsculo até o x, tá certo? Ocorre que a distância de x até x barra minúsculo que está aqui, eu posso trocar por esse número aqui, m menos essa distância, que é o que eu faço, e ganho uma coisa que é maior do que o que eu tinha, correto? Então, no final das contas, vai ficar como? Distância de A até x barra minúsculo é menor, quer dizer, mais a distância de x barra minúsculo até x é menor do que distância de A até x barra minúsculo, mais, ao invés de eu escrever esse número, eu vou escrever esse número. E aí vai ficar m menos essa distância. Só que aí esse termo cancela com esse, o que sobra é m. Ou seja, o que nós encontramos? Nós encontramos um x minúsculo que pertence ao x maiúsculo, cuja distância de A até o x é menor estrito do que o m. Tá certo? O que isso significa? Isso significa que a distância de A até o x maiúsculo tem que ser algo menor ou igual do que m. Por quê? Porque eu acabei de encontrar um elemento de x maiúsculo cuja distância até o A seja estritamente menor do que m. Então, sendo esse número aqui a maior das cotas inferiores, então eu sei que o m não pode ser. Então eu sei que esse número é menor ou igual do que o m, tá certo? Porque o m ele não é cota inferior desse conjunto. Haja vista que eu encontrei um x minúsculo cuja distância de A até ele é menor do que o m. Tudo bem, pessoal? Mas acontece que isso daí contradiz a nossa hipótese, porque nós estamos supondo o quê? Nós estamos supondo, por contradição, que o m, a gente está supondo aqui que o m é estritamente menor do que a distância de A até x. E a gente acabou de provar o contrário, que essa distância é maior ou igual do que m. Ou seja, que isso daqui é falso. Ora, mas a nossa hipótese era essa, a nossa hipótese de contradição é essa, tá certo? Então isso significa o quê? Isso significa que o que a gente supôs por contradição que era verdadeiro, na verdade é falso. Ou seja, é falso que essa distância aqui é estritamente menor do que essa. Então, como ele é menor ou igual e não pode ser menor, então ele tem que ser igual. E, portanto, a distância de A até x realmente é igual à distância do A até o fecho de x. Tudo bem, pessoal? Então, em suma, a distância entre um ponto e um conjunto ele coincide com a distância de um ponto até o fecho do conjunto. Tudo bem? Bom, esse resultado, pessoal, que a gente acabou de provar, ele tem uma consequência bastante importante, tá? Que é o seguinte, olha. Como consequência do resultado anterior, a gente tem o seguinte. Para todo x subconjunto de M, o fecho do fecho de um conjunto é sempre igual ao próprio fecho do conjunto. Ó, aqui só para ficar claro, tá? Eu estou denotando com x barra barra. O que eu estou denotando? É assim, você tem o conjunto x, aí você toma o fecho dele. Isso daqui também é um subconjunto do espaço métrico M, nada me impede de tomar o fecho desse conjunto. Então, o x barra barra é o fecho do fecho, tá? Então, o que a gente está enunciando aqui é o seguinte, quando você toma o fecho do fecho de x, você na verdade já tem o próprio x.
Você pode tomar o fecho do fecho do fecho do fecho quantas vezes você quiser, que você sempre vai ficar, no final das contas, com o próprio fecho do x, tá? E por que isso daqui é verdadeiro? Pelo seguinte, perceba uma coisa. Por um lado, o fecho de x, ele sempre está contido no fecho dele próprio. Né? Porque, vamos lembrar aqui, pessoal, que independente de quem seja o conjunto y de M, o y ele sempre está contido no fecho dele. Então, em particular, esse subconjunto de M está contido no fecho dele, que é o que está escrito aqui. Ok? Então, esse cara está contido aqui. Além disso, se você pega um A minúsculo que pertence ao fecho do fecho, o que você sabe por essa proposição aqui que a gente acabou de demonstrar? Que se esse cara ele está no fecho do fecho, então você sabe que a distância dele até o fecho de x é zero, tá certo? Porque a proposição fala o quê? A proposição ela fala que a distância de A até um conjunto é sempre igual à distância do A até o fecho desse conjunto. Tá certo? Então, se você pega esse ponto que está no fecho do fecho de x, então isso significa que, vou justificar essa igualdade aqui embaixo, tá? A distância de A até o fecho de x, pela proposição que a gente acabou de provar, é igual à distância do A até o fecho do fecho de x. Só que se você pegou o A no fecho do fecho, essa distância aqui é zero. Por quê? Porque quando você toma o ínfimo daquelas distâncias de A até os elementos desse conjunto aqui, haja vista que o A pertence ao conjunto, você pode tomar o x minúsculo como sendo o próprio A. E, portanto, vai ter pelo menos um ponto ali de tal forma que a distância do A até o x vai ser igual a zero, que é quando você toma o x igual ao próprio A. Então é claro que, quer dizer, pela definição, quando um ponto está no conjunto, a distância do ponto ao conjunto é zero, como é de se esperar, tá certo? Então, essa distância aqui é zero, por quê? Porque o A você tomou ele no fecho do fecho, tá certo? Então, realmente a distância do A até o fecho de x é zero, tá? Ora, mas então se a distância do A até... Só que pelo mesmo motivo, a distância de A até o fecho de x, ele coincide com a distância do A até o x. Por quê? Vamos lembrar que a distância do A até o fecho de um conjunto ele coincide com a distância do A até o conjunto, é o que está enunciado lá em cima. Então a distância de A até o fecho de x é igual à distância do A até o próprio x. Como essa distância é zero, essa daqui também é zero. Tá certo? Logo, como a distância de A até x é igual a zero, o que isso significa? Significa que zero é o ínfimo do conjunto dado pelas distâncias entre o ponto A e os elementos de x maiúsculo. Tá certo? O que isso significa? Significa que para todo epsilon positivo, tem que existir um x minúsculo pertencente a x, de tal forma que a distância de A até x minúsculo é menor do que epsilon. Por que isso acontece, pessoal? Veja, você tem que olhar para a definição do ínfimo, para a definição dessa distância aqui. É o ínfimo de um conjunto. O que é o ínfimo de um conjunto? É a maior das cotas inferiores ao conjunto. Então, se eu estou falando que zero é a maior das cotas inferiores, qualquer número maior do que zero, em particular esse epsilon que eu tomei arbitrário, ele não pode ser cota inferior do conjunto. Se ele não é cota inferior do conjunto, tem que existir um elemento de x cuja distância dele até A é menor do que epsilon. Porque caso contrário, se para todo x esse número fosse sempre maior ou igual do que epsilon, o epsilon seria uma cota inferior ao conjunto, mas ele não é. Porque o zero é menor do que ele e o zero que é a maior das cotas inferiores. Correto ou não? Então, no final das contas, o que a gente provou? A gente provou que para todo epsilon positivo, a interseção da bola aberta de centro A e raio epsilon é diferente do vazio. E, portanto, é verdade que esse A pertence ao fecho de x. Ou seja, perceba que nós pegamos o A, um elemento arbitrário do fecho, e a gente foi capaz de provar que esse cara está no fecho de x. Ou seja, o fecho do fecho de x é um subconjunto do fecho de x. Mas como a inclusão contrária nós já tínhamos verdadeira, isso daqui implica que o x fecho é igual ao fecho de x, certo? Então, quando você toma o fecho, várias vezes você na verdade não sai do lugar. Basicamente é isso. Tudo bem, pessoal? Enfim, já vimos aí bastante coisa, né? Perceba que essa aula tem bastante conceito, vocês têm que ver tudo com bastante calma. Se eu fosse dar essa aula presencialmente, eu ia tomar pelo menos o dobro do tempo do que eu gasto, porque eu escrevo, né? É mais cansativo, tem que parar um pouco para também vocês não cansarem tanto, né?
Então aqui a nossa aula acaba sendo mais rápida, mas tem bastante conteúdo, tá? Então esse conteúdo, pessoal, ele é muito importante. Isso aqui faz parte de matemática, é a parte básica da matemática específica, tá certo? Um curso de espaços métricos bem feito, ele é extremamente importante. Vocês têm que saber fazer esse tipo de coisa, pelos motivos que eu já falei na primeira aula para vocês, não vou ficar repetindo, né? Naquela aula que a gente se encontrou online, né? Mas realmente uma coisa extremamente importante, tá? Aqui a gente está começando, vocês estão tendo o primeiro contato, na verdade, com topologia. E é uma oportunidade que vocês têm que aproveitar. Tá legal? Muito bem. Então, a gente já definiu o que é o fecho de um conjunto, que é o conjunto dos pontos aderentes, e a gente já viu algumas coisas. Por exemplo, que o fecho do fecho é igual a ele próprio, né? Agora, finalmente, a gente pode definir o que é um subconjunto fechado de um espaço métrico. Beleza? Então, a definição que a gente vai ver agora é assim, olha. Se você tem F um subconjunto de M, então nós dizemos que esse conjunto F ele é um subconjunto fechado de M se o seu complementar for um conjunto aberto. Ok? Então, basicamente assim, um conjunto é fechado se e somente se o seu complementar for aberto. Beleza? E perceba que também vale, né, que um conjunto é aberto se e somente se o seu complementar é fechado, porque o complementar do complementar é o próprio conjunto, né? Então, na verdade, é uma situação dual entre os conjuntos abertos e fechados. Os conjuntos abertos são aqueles que são complementares de conjuntos fechados e os conjuntos fechados são aqueles que são complementares de conjuntos abertos. Tudo bem, pessoal? Só que tem uma coisa, a gente gostaria de caracterizar os conjuntos fechados de maneiras diferentes, de uma maneira diferente, tá? Então na verdade a gente consegue ver pelo menos mais duas formas distintas nesse momento de caracterizar o fato de um conjunto, de caracterizar os conjuntos fechados, tá? Então, uma delas é dada por essa proposição aqui que é extremamente importante. Essa proposição fala o seguinte, olha, um conjunto F de um espaço métrico M, ele é um conjunto fechado se e somente se o fecho dele for igual a ele próprio. Então, lembra que a gente caracterizou os conjuntos abertos de um espaço métrico como sendo aqueles cujo interior é igual de tal forma que era um conjunto dos pontos... Desculpa, um conjunto ele era aberto no espaço métrico quando todo ponto era ponto interior. Ou seja, quando o conjunto em questão ele é igual ao seu interior. Aqui a gente está fazendo algo semelhante. A gente está caracterizando os conjuntos fechados como sendo aqueles que coincidem com o seu fecho. Ou seja, são aqueles conjuntos onde todos os pontos aderentes a ele estão nele. Porque vamos lembrar que o F fecho ele é o conjunto dos pontos aderentes a F. Então o que está sendo dito aqui, olha, eu poderia falar assim, ou seja, F ele é fechado se todos os seus pontos aderentes pertencem a ele. Ok? Seria equivalente a gente falar isso. Tudo bem, pessoal? Essa demonstração é muito simples, tá certo? Ela fala... Por que ela é muito simples? Porque perceba bem. O que significa F ser igual ao seu fecho? Ora, perceba que o F está no fecho de F, o F é igual ao fecho de F, se todos os pontos aderentes a F estão em F. Tá certo? O que isso significa? Que todos os pontos do complementar de F não podem ser aderentes a F. Porque, veja, eu já sei que os pontos de F são aderentes a F. Então, se por um acaso pudesse existir algum ponto que é aderente a F, que não está em F, esse ponto teria que estar no complementar. Mas eu estou falando que todo ponto que está no complementar não é aderente a F. Então, na verdade, vale essa equivalência aqui. Tá? Um conjunto é igual ao seu fecho, se e somente se todo ponto do complementar não é aderente a F. Tá? É só você perceber. Se vale essa igualdade, se o cara está no complementar, então ele não está em F, e portanto ele não está no fecho, e portanto ele não é aderente a F. Por outro lado, se você tem que todo ponto do complementar não é aderente a F, então isso significa que o conjunto dos pontos que são aderentes ao F é o próprio F, porque eu já sei que todo mundo de F é aderente a si próprio, é aderente ao próprio conjunto. Então por isso que vale essa equivalência, tá? Ora, mas essa equivalência fala o seguinte, isso aqui é equivalente a você falar que para todo elemento do complementar,
existe um epsilon positivo cuja interseção, de tal forma que a bola de centro A e raio epsilon está inteiramente contido no complementar. E é verdade, porque se pudesse existir algum ponto no complementar para o qual isso daqui é falso, então para esse ponto teria que ser verdadeiro que para todo epsilon positivo é falso que essa bola está contida no complementar de F. Ou seja, essa bola teria que interceptar o F. Ora, mas se isso daí está acontecendo, então esse ponto seria um ponto do complementar que é aderente a F, e isso não acontece, ok? Então perceba que também vale essa equivalência aqui, olha. Veja, eu vou falar de novo. Se é verdadeiro, é assim, para todo A pertencente ao complementar, esse cara não é aderente a F, falar isso é equivalente a você falar que todo ponto do complementar é tal que existe um epsilon positivo, tal que essa bola está contida no complementar, tá certo? Porque basicamente isso daqui é uma caracterização do A não ser aderente a F. O que significa o A não ser aderente a F? Significa que existe um epsilon que te dá uma bola que não intercepta o F. Ora, mas se essa bola não intercepta o F, ela tem que estar contida no complementar. Na verdade é equivalente a estar contida no complementar. Ok? Por esse motivo que vale essa equivalência. Agora veja, o que está sendo dito aqui em cima é que todo elemento do complementar é um ponto interior ao complementar. Porque perceba que, para todo A pertencente ao complementar, se existir um epsilon positivo cuja bola de centro A e raio epsilon está inteiramente contido no complementar, então isso significa que esse ponto A ele é um ponto interior ao complementar, pela definição de ponto interior. Então por esse motivo também vale essa equivalência. Ora, mas se todo mundo do complementar é um ponto interior ao complementar, o que a gente está falando é que o conjunto, que o complementar de F, ele é um conjunto aberto, tá certo? Mas o complementar de F é um conjunto aberto, pela definição, se e somente se o conjunto F é fechado. Então, no final das contas, realmente, F ele ser igual ao seu fecho, isso é equivalente ao F ser um conjunto fechado, tá certo? Então, assim, o complementar de um conjunto é aberto, se e somente se o próprio conjunto é igual ao seu fecho. Beleza, pessoal? Essa proposição que a gente acabou de provar, unido com o fato anterior que a gente havia demonstrado que o fecho do fecho de um conjunto é sempre igual ao próprio fecho do conjunto, ele nos leva a uma terceira possível caracterização do fecho de um conjunto, tá certo? Então a gente sabe que, na verdade, assim, uma terceira possível caracterização do que é um conjunto fechado. E, na verdade, como que é o fecho de um conjunto, né? Então nós sabemos assim, nós sabemos que o fecho de um conjunto, ele é o quê? O conjunto dos pontos aderentes ao conjunto. Nós sabemos que esse conjunto um conjunto é fechado se e somente se ele coincide com o seu fecho. Mas, na verdade, o fecho de um conjunto, que a princípio ele é o conjunto dos pontos aderentes ao conjunto, ele também pode ser caracterizado como sendo o menor subconjunto fechado do espaço métrico que contém o conjunto em questão. O que eu estou querendo dizer? Considera F um subconjunto do espaço métrico M. Quem que é o fecho de F? É o menor fechado que contém o F. Então é assim, o fecho de F ele é fechado. Eu sei que o fecho de F ele contém o F, porque todo conjunto sempre está contido no seu fecho. E além disso, eu sei que F fecho ele é o menor fechado que contém o F. Que contém o F. Por quê? Observa só o seguinte, observa só. Então a proposição anterior e mais o fato de que o fecho do fecho é igual ao próprio fecho, isso prova que F fecho ele é sempre um conjunto fechado. Bom, isso aqui é simples, né? Na verdade, o fato de que isso aqui é verdadeiro já mostra pra gente que o fecho de F é um conjunto fechado, porque o fecho dele é igual a ele próprio. Tá certo? Só que na verdade a proposição ela prova mais, ela fala o seguinte, isso daqui só a proposição anterior já fala pra gente, né? Que o fecho do... na verdade, de fato, né? A proposição anterior e mais aquele conjunto, aquela observação que falava que o fecho do fecho é igual ao próprio fecho, ele prova pra gente que o fecho de F é sempre um subconjunto fechado. Tudo bem? Só que na verdade vale mais. Na verdade vale que o fecho de F é o menor fechado que contém o F. O que a gente está querendo dizer com isso? Se você pega qualquer subconjunto fechado de M, tá certo? Ou seja, se X está contido em M, ele é fechado e ele contém o F,
então necessariamente o fecho de F também está contido em X. Ou seja, quando você olha para todos os subconjuntos fechados do M, dentre todos aqueles que contêm o subconjunto F, o fecho de F, ele é aquele que envelopa o F da melhor forma possível, digamos assim. Então, se você for olhar aqui no nosso desenho, deixa eu desenhar aqui para baixo. Então, por exemplo, se você olha aqui para um conjunto F, quando você olha para todos os fechados que contêm o F, se você olha para um conjunto fechado qualquer que contém o F, por exemplo, esse aqui, esse cara vai ter que certamente conter o fecho de F. Porque o fecho de F vai ser o quê? Você vai somente introduzir os caras que estão na fronteira do F. Além dos pontos que já estão no F, você coloca aqueles caras que estão na fronteira. Quando você faz isso de maneira ótima, de maneira que você não consegue colocar nenhum outro aberto que seja intermediário entre o F. Desculpa, você não consegue colocar nenhum conjunto fechado que seja intermediário entre o F e o fecho de F. Tá certo? Então, o F fecho, ele é aquele que encerra o F de uma maneira ótima. Tá certo? Mas vamos de fato demonstrar isso, né? Aqui eu só estou mostrando aqui graficamente, mas a gente ainda precisa demonstrar esse fato. Como é que a gente prova isso? Olha só, de fato. Perceba o seguinte, olha, se você tem que F é um subconjunto de X, então se F é um subconjunto de X, é fácil você perceber que o fecho de F está contido no fecho de X, ou seja, todo ponto que é aderente a F também tem que ser aderente a X. Porque perceba, se F está contido em X, se você pega um cara que é aderente a F, você sabe que para toda bola aberta centrada nesse cara tem pelo menos um ponto de F. Mas esse ponto de F também pertence a X. Então o que eu acabei de falar prova que esse ponto que era aderente a F, ele também é aderente a X. Ou seja, todo mundo que está no fecho de F também está no fecho de X, certo? Mas se o X ele é um fechado que contém o F, então eu sei que o fecho dele é igual a ele próprio. Tá certo? Foi o que a gente acabou de provar. Então, isso significa que isso prova, né, que o fecho de F ele realmente está contido em qualquer fechado que contenha o próprio F. Tá certo, pessoal? Muito bem. Bom, deixa eu passar aqui um exercício para vocês. O exercício fala o seguinte, olha. Mostre que, se X está contido em M, ele é um subconjunto fechado. Na verdade, assim. Mostre que X contido em M ele é fechado, se e somente se ele contém a fronteira dele próprio. Ok? Então perceba, você vai provar, primeiro você vai supor que X ele é um subconjunto fechado e você vai provar que a fronteira dele está nele. E depois você vai supor que a fronteira dele é um subconjunto dele e com isso você vai provar que ele é um subconjunto fechado, tá? É só trabalhar com as definições de conjuntos fechados, ponto aderente e ponto pertencer à fronteira. É só isso, tá? É somente manipular essas definições. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu fazer aqui uma observação. Perceba o seguinte. Então, perceba que nos espaços métricos, né? Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente importante. É assim. No dia a dia, se uma coisa não está aberta, ela está fechada. Na verdade, se você tem aí uma porta, se a porta não está aberta, ela está fechada. Se ela não está fechada, ela está aberta. Então, no mundo real, os conceitos de aberto e fechado, eles são antônimos, eles são contrários um do outro, no sentido de que algo ou está aberto ou está fechado. Uma porta não tem como ela estar aberta e fechada ao mesmo tempo. E dada uma porta qualquer, ela não pode nem estar aberta e nem estar fechada. Ela tem que ou estar aberta ou estar fechada. Então, o fato de que no dia a dia a gente usa essas palavras aberto e fechado como sendo antônimo, ou seja, como sendo o contrário uma da outra, isso pode causar a falsa impressão de que no mundo dos espaços métricos e também no mundo dos espaços topológicos, ser aberto, um conjunto ser aberto é o contrário dele ser fechado. E isso é falso. Tá certo? Por que isso é falso? Porque existem conjuntos que não são nem abertos e nem fechados, e existem conjuntos que são ao mesmo tempo abertos e fechados. Então,
Isso é extremamente importante, muito importante, porque quando vocês vão fazer demonstrações, por exemplo, um teorema, suponha que vale tal coisa, tese do teorema, prove que esse conjunto ele é fechado. É muito comum o pessoal supor por absurdo, olha, suponhamos por absurdo que o conjunto seja aberto. Acabou. A demonstração acabou aí. Tá tudo que vier para frente está errado. Tudo. Por quê? Porque você começou errado. Quando você faz uma demonstração por contradição é assim. Você tem um teorema, e o teorema ele fala assim, se você tem essa hipótese, então vale essa tese. Quando você faz uma demonstração por contradição, você fala o seguinte, olha, suponha que valha a negação da tese. Então você chega numa contradição, aí está correto. Então é muito importante ficar muito atento a como que é a negação da tese. Se você acha que a negação da tese é uma coisa que na verdade não é, tudo que tiver para frente do teorema está errado, da demonstração está errado, tá certo? Então perceba, eu estou falando para vocês, a negação de um conjunto ser fechado não é um conjunto ser aberto. A negação de um conjunto ser aberto não é um conjunto ser fechado. Então, se você estiver provando por um teorema, suponha que, sob certas condições, prove que o conjunto X ele é fechado. Se você começar fazendo o seguinte, olha, suponha por contradição que X seja aberto. Eu não preciso nem ler o que tiver depois dessa demonstração, dessa frase, para saber que a prova está completamente errada. Não tem nada que se aproveite dessa demonstração. Por quê? Porque você não negou a tese. A hipótese de contradição numa prova por contradição tem que ser sempre a negação da tese. Se você está supondo algo que é diferente da negação da tese, que não é equivalente à negação da tese, você não está provando o teorema, você está provando alguma outra coisa, que não é o teorema que foi pedido. Tá certo, pessoal? Então é extremamente importante vocês lembrarem disso, não se esqueçam isso. O contrário de ser aberto não é ser fechado, e o contrário de um conjunto dentro de um espaço métrico, dentro de um espaço topológico, no dia a dia é diferente, mas dentro da teoria de espaços métricos, o contrário de um conjunto ser fechado não é um conjunto ser aberto. O contrário de um conjunto ser aberto não é um conjunto ser fechado. Tá certo? Então, aqui eu estou dizendo isso. Olha, note que nos espaços métricos, ser um conjunto aberto não é, coloquei de outra cor, olha, não é o contrário de ser fechado e vice-versa. Ou seja, o contrário de ser fechado não é um conjunto ser aberto. Isso acontece porque existem conjuntos em espaços métricos que são abertos e fechados ao mesmo tempo, bem como aqueles que não são nem abertos e nem fechados. Quer um exemplo muito simples? Pega no espaço métrico, que é a reta real, pega, por exemplo, esse conjunto que é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele não é nem aberto e nem fechado. Por que ele não é aberto? Porque nenhum ponto dele é um ponto interior. Se ele tivesse algum ponto que é um ponto interior, quando você pegar, se você supor por absurdo que existe um número racional que é um ponto interior ao conjunto dos números racionais, quando você pegar um intervalo centrado nesse ponto, esse intervalo só pode conter números racionais e isso não acontece. Porque dentro de qualquer intervalo aberto sempre tem números irracionais. Então o Q não é um conjunto aberto. Por outro lado, ele tampouco é fechado, porque se você toma o fecho de Q, como o Q é denso na reta, o fecho dele é igual à própria reta. E a própria reta não é Q. E a gente já caracterizou na proposição passada os conjuntos fechados como sendo aqueles cujo fecho dele é igual a ele próprio. Então isso significa que o Q também não é fechado. Então perceba que o Q é um conjunto que não é nem aberto nem fechado. Quer um outro exemplo? Ah, professor, esse exemplo é meio difícil. Tá bom, pega na reta real, por exemplo, um intervalo semiaberto, um intervalo A fechado, B aberto. Pronto. Esse conjunto ele não é aberto, porque esse ponto aqui, que é esse extremo, ele não é um ponto interior. Se você pegar qualquer aberto centrado nele, sempre vai ter pontos que não estão no conjunto. E por outro lado, esse ponto aqui, esse conjunto também não é fechado, porque esse ponto aqui, que é o extremo B, ele é um ponto aderente ao conjunto que não pertence ao conjunto. Tá certo? Então é fácil ver que de fato existem.
conjuntos em espaços métricos que não são nem abertos nem fechados. Tudo bem? Tá bom, mas aí como é que você prova que tem conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo? Por exemplo, se você pega M, um espaço métrico, ele por si só é um subconjunto de si próprio, que ele é aberto, porque todo ponto dele é ponto interior, porque toda bola aberta centrada nele está contido nele. E por outro lado ele também é fechado. Por que ele é fechado? Porque o complementar dele é o vazio, que é um aberto. E por definição, um conjunto é fechado, sei só ser o seu complementar é aberto. Então, em particular, por exemplo, quando você pega a reta real, esse conjunto ele é tanto aberto quanto fechado em si mesmo. Então, o contrário de ser fechado não é ser aberto. Porque um conjunto pode acontecer dele não ser fechado e também não ser aberto. Tá certo? Então, fiquem atentos a isso. E muito atentos, pessoal, porque todo ano eu falo isso com todo o cuidado que eu posso. E mesmo assim, na hora das demonstrações, eu percebo que tem gente que pensa que o contrário de ser aberto é o conjunto ser fechado. Por exemplo, faz de conta que você quer fazer uma prova por contradição. E você quer provar que o conjunto X é fechado. Ah, tá bom. Então, suponhamos que por contradição que seja falso que X é fechado. O que significa X não ser fechado? Significa que existe algum ponto aderente a X que não está em X. Tá certo? Isso é algo equivalente a X não ser fechado. Então, com essa proposição, você pode trabalhar com ela, que se você chegar numa contradição, você vai estar conseguindo provar o teorema. Agora, a contradição tem que vir de algo que é a negação da tese ou algo que seja equivalente à negação da tese. Tudo bem? Fiquem atentos a isso. Muito bem. Então, exemplo. Em um espaço métrico, exemplo. Em um espaço métrico M, toda bola fechada, ela é sempre um conjunto fechado. Tudo bem? Então, não é uma coincidência a gente chamar de bola fechada, não é coincidência a gente chamar de bola fechada, usar essa palavra fechada para denotar esse conjunto. É porque realmente em todo espaço métrico, da mesma forma que toda bola aberta é sempre um conjunto aberto, toda bola fechada também é um conjunto fechado. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente percebe isso porque a gente já provou, quando a gente estava estudando conjuntos abertos, que o complementar de uma bola fechada ela é sempre um conjunto aberto. Tudo bem? A gente aprovou isso. Então, realmente, toda bola fechada, ela realmente é um conjunto aberto. Tudo bem? Desculpa, toda bola fechada é realmente um conjunto fechado por conta do seu complementar ser um conjunto aberto. Ok? Muito bem. Um outro exemplo aqui, olha. Se você pegar X, um subconjunto qualquer, de um espaço métrico, a fronteira desse conjunto ele é sempre um conjunto fechado. Tá certo? A fronteira de um conjunto, de qualquer subconjunto de um espaço métrico, é sempre um conjunto fechado. Por que isso vale? Porque o complementar da fronteira é sempre o interior de X unido com o interior do complementar. Ah, professor, por que isso é verdadeiro? Lembre-se que eu passei para vocês como sendo um exercício para vocês demonstrarem que M se escreve como sendo interior de X unido com a fronteira de X unido com o interior do complementar de X. E mais, essas uniões elas são disjuntas. E pelo fato dessas uniões serem disjuntas, quando você olha para o complementar desse conjunto, ele tem que ser dado pela união desse com esse, que é o que está escrito aqui. E haja vista que o complementar da fronteira é a união de dois conjuntos que são abertos, então o complementar da fronteira é aberto e, portanto, a fronteira é um conjunto fechado. Tá certo? Porque, por definição, os conjuntos são fechados quando o complementar deles são abertos. Beleza, pessoal? Muito bem, então vamos ver agora aqui uma proposição que fala o seguinte. Quando a gente estudou a família dos conjuntos abertos em um espaço métrico, a gente percebeu que a família dos conjuntos que são abertos em um espaço métrico, elas satisfaziam três propriedades. Você sabia que o espaço métrico todo e o vazio são conjuntos abertos, a família dos conjuntos abertos é invariante por interseções finitas e a família dos conjuntos abertos elas são invariantes por uniões quaisquer. Ou seja, interseções finitas de abertos é um conjunto aberto e uniões quaisquer de conjuntos abertos é um aberto. E vamos lembrar que a gente acabou de a gente definiu os conjuntos fechados como sendo aqueles cujo complementar são conjuntos abertos. Então,
unindo essa proposição que eu acabei de falar com vocês, com essa propriedade de dualidade que existe entre os conjuntos que são abertos e fechados, porque um cara é aberto sem somente ser o seu complementar é fechado e vice-versa, isso permite a gente provar que valem propriedades semelhantes para a família dos conjuntos fechados, porém propriedades duais. Ou seja, o que era união vai virar interseção, o que era interseção vai virar união. Então, com isso a gente vai poder enunciar e vai poder provar esse resultado aqui, olha. Os subconjuntos fechados de um espaço métrico, ou seja, na verdade a família dos subconjuntos fechados de um espaço métrico, ela satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, tanto o vazio quanto o M são conjuntos fechados. Se você tem uma família finita de subconjuntos fechados de M, então a união deles é também um fechado. E se você tem uma família qualquer de conjuntos fechados em M, essa família pode ser uma família finita de conjuntos, pode ser uma família infinita enumerável, pode ser uma família infinita não enumerável. A grosso modo, esse subconjunto lambda, que é um conjunto de índices, que indexa essa família, ele pode ser o conjunto que vocês quiserem, o conjunto que vocês puderem imaginar, tá certo? Então, uma família qualquer de subconjuntos fechados de M tem a propriedade que a interseção de todos eles é também um conjunto fechado. Então perceba como é que as propriedades elas são o contrário daquelas que valem para os abertos. Por um lado, o vazio e o M são fechados, assim como também eram abertos. Então veja, enquanto a família dos abertos ela é invariante por interseções finitas, a família dos fechados ela é invariante por uniões finitas. Ou seja, se você tem uma família finita de subconjuntos fechados, não é que a interseção deles é fechado, a união deles é fechado. Tá certo? É isso aqui que está enunciando, né? E ao passo que quando você tinha, né, uma união qualquer de abertos é aberto, agora você tem que a interseção qualquer de fechados é fechado. Tá certo, pessoal? Então, esse resultado aqui, ele é bastante simples de provar, inclusive eu não vou nem fazer a prova, eu deixaria como um bom exercício para vocês escreverem em detalhes essa prova. Não é nada difícil, é só fazer o que eu vou falar, tá certo? Olha, esse resultado ele segue do quê? Ele segue, por um lado, da definição do que vem a ser um conjunto fechado, porque um conjunto ele é fechado sem somente ser o seu complementar é aberto, e ele segue daquela proposição que enunciava aquelas três propriedades para conjuntos abertos, unido ao fato de que, por exemplo, o complementar de uma união finita é a interseção dos complementares, e o complementar dessa interseção aqui, ela é a união dos complementares. E de fato isso é verdadeiro, pelo seguinte, imagina que eu fosse escrever essa demonstração, como é que eu faria? Eu faria assim, olha, vamos provar o item 1. Ah, tá bom, o vazio ele é fechado por quê? Porque o complementar do vazio é o M, que nós sabemos que é um conjunto aberto, então por isso o vazio é fechado. O M é um conjunto fechado porque o complementar dele é o vazio, que nós já sabemos que é aberto, então por isso o M é fechado. Depois, esse item 2, pega F1 até Fn subconjuntos fechados de M. Pergunta, será que a união deles é também fechado? Sim, por quê? O complementar da união é a interseção dos complementares. Mas como todos os FIs são fechados, então a família dos complementares desses conjuntos é uma família de conjuntos abertos. E nós sabemos que a interseção finita de conjuntos abertos é um conjunto aberto. E por outro lado, a interseção desses complementares é justamente o complementar da interseção, e o que a gente acabou de provar é que o complementar dessa união, ela é um conjunto aberto. Ora, mas se o complementar desse conjunto é aberto, então é porque esse conjunto é fechado, e com isso a gente conseguiu provar que essa união é fechada. Agora imagina que a gente queira, que a gente tem uma família de conjuntos fechados, e a gente queira provar que a interseção de todos eles também é fechada. Ah, então tá bom. Se essa família é uma família de conjuntos fechados, então a família dos complementares desses caras é uma família de conjuntos abertos. E a gente sabe que a união desses caras aqui, quando o lambda está em lambda maiúsculo, é um conjunto aberto, porque nós sabemos que a família dos abertos ela é invariante por uniões quaisquer. Ocorre que a união desses complementares é justamente igual ao complementar da interseção. Ora, então o que a gente provou é que esse conjunto aqui, ele é tal que o complementar dele é um aberto. Ora, então é porque ele é fechado e com isso a gente provou que esse conjunto é fechado. Tá certo, pessoal? Então perceba que, de fato, a família dos subconjuntos fechados de um espaço métrico, ela satisfaz propriedades duais
com respeito àquelas que a família dos abertos de um espaço métrico satisfaz. Tudo bem, pessoal? E só para constar aqui, haja vista que um conjunto ele é aberto, C só C, o seu complementar é fechado e vice-versa. Então isso faz com que, se você quiser construir uma topologia olhando não para a família dos abertos, mas sim para a família dos fechados, você também pode fazer isso. Porque basicamente se você conhece a família dos fechados, você sabe quem são os abertos, são os complementares desses caras. Então toda a teoria de espaços topológicos ela poderia ser feita, ao invés de você usar um subconjunto do conjunto das partes, né, que satisfaça aquelas três propriedades que imitam as propriedades que os abertos de um espaço métrico satisfaz, você poderia de maneira equivalente, claro que adaptando todos os teoremas em questão e também as definições, você poderia fazer toda essa teoria definindo, trabalhando com uma família de subconjuntos de X, onde essa família satisfaz propriedades que imitam as propriedades que os fechados de um espaço métrico satisfazem. É claro que você precisaria adaptar todas as definições e resultados em questão, mas que seria possível fazer, sim, seria. Então, optou-se, convencionou-se por trabalhar com a família dos abertos, mas você poderia de maneira equivalente trabalhar com a família dos fechados. Tudo bem, pessoal? Uma pergunta que fica é o seguinte, veja, você sabe então, olha só, quando você para pensar aqui, quando você para olhar esse resultado, quando você olha o terceiro resultado, você sabe que não dá para melhorar ele, porque você sabe que a família dos fechados ela é invariante por interseções quaisquer. Não tem como você ter uma interseção melhor do que essa daqui, porque essa família pode ser finita, inumerável e até mesmo não enumerável. Agora você poderia eventualmente pensar que eventualmente daria para melhorar essa condição 2 aqui, ou seja, poxa, tudo bem, então a gente já viu, né, que quando você tem uma família finita de subconjuntos fechados, a união deles é fechada. Poxa, será que se você tiver será que não seria possível você provar, né, estou aqui conjecturando, será que não seria possível você provar que se você tiver uma família infinita, enumerável, de fechados, será que não seria possível provar que a união de todos eles também é um conjunto fechado? Pergunta. Não, não é possível. E por que não é possível? Porque a gente tem contra-exemplo para isso. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, que ainda que você tenha uma família, de fechados, pode muito bem ocorrer que a união desses caras não é fechado. Mesmo que você suponha que esse conjunto de índices seja um conjunto enumerável, tá certo? Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Por quê? Por exemplo, você consegue, se você olhar para a união desses intervalos fechados, então aqui vamos desenhar aqui na reta para a gente ver o que está acontecendo. Você tem a reta real, você tem o intervalo desde 0 até 1, tá? Então você tem aqui o intervalo 0, 1. Ora, você pode escrever esse conjunto como sendo a união. Você pega 1 sobre n, então, por exemplo, claro que isso aqui para n partindo de 2, tá? Então você olha, por exemplo, para esse intervalo aqui, olha. O intervalo desde meio até meio mesmo, tá? Então isso daqui, no fato, é um intervalo que só tem um ponto. Depois, quando n for 1/3, você olha para o intervalo desde 1/3 até 2/3. Depois, desde 1/4 até 4/5. Depois, desde 1/5, desculpa, não é até 4/5, é até 3/4. 3/4. Depois, desde 1/5 até 4/5. Em particular, de maneira geral, quando você olha um intervalo do tipo 1 sobre n até 1 menos 1 sobre n. Certo? Que seria n menos 1 sobre n. Então, quando você faz a união de todo mundo, quando n vai para infinito, é um exercício muito simples de análise da reta provar que essa união é exatamente o intervalo aberto 0, 1. Então perceba, aqui você tem uma união enumerável de conjuntos fechados e o resultado não está dando um conjunto fechado. Aí você fala, poxa professor, por que esse intervalo aqui não é fechado? É porque ele é aberto? Não, não necessariamente. Ele poderia muito bem ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Lembra que o contrário de ser fechado não é ser aberto? Então, essa união aqui, ela não é um conjunto fechado, não é porque esse intervalo aqui é aberto. É porque esse conjunto não é fechado mesmo. Se você pega, por exemplo, 0, 0 pertence ao intervalo 0, 1, e ele é um ponto aderente a esse intervalo, na verdade ele pertence ao fecho do intervalo 0, 1,
porque ele é aderente ao intervalo 0, 1, e o 0 não pertence ao intervalo 0, 1. Então, existem pontos aderentes a esse conjunto que não estão nele. Por esse motivo, esse conjunto não é fechado. Então, isso daqui é um contra-exemplo que aquele item 2 da proposição anterior não pode ser melhorado. Você não consegue melhorar aquele item 2, tá certo? Generalizando aquelas uniões finitas para uniões enumeráveis. Isso não é possível de ser feito. Tudo bem, pessoal? Importante esclarecer isso. Bom, então agora vamos aqui para um último resultado, que depois vai dar origem a um corolário, né? E esse resultado fala o seguinte, olha, é uma proposição que fala assim, extremamente importante também. Lembra que a gente conseguiu caracterizar a continuidade de funções apenas sabendo o comportamento dessas funções com respeito aos subconjuntos que são abertos, tanto no domínio quanto no contradomínio? Pois bem, eu afirmo para vocês que também é possível você caracterizar a continuidade de uma função apenas olhando para o comportamento dessa função com respeito aos conjuntos que são fechados, tanto no domínio quanto no contradomínio. Muito bem, pessoal, vamos ver então agora aqui essa proposição, que ela basicamente nos permite também caracterizar a continuidade de uma função em termos do comportamento dessa função com respeito aos conjuntos que são abertos, com respeito aos conjuntos fechados, tanto no domínio quanto no contradomínio, tá? Então isso daí, pessoal, é só mais uma coisa que reforça aquilo que eu acabei de falar para vocês, que toda a teoria topológica ela poderia ser feita não baseada em conjuntos, uma família de conjuntos que imite a propriedade dos abertos, mas sim numa família de conjuntos que imite a propriedade que os subconjuntos fechados de um espaço métrico têm, tá bom? Então, em particular, o que essa proposição está provando é o seguinte, está enunciando é o seguinte, se você tem mn espaços métricos e f uma função, então essa função ela é contínua se e somente se a imagem inversa de todo fechado pela função é um fechado, certo? Ou seja, se e somente se para todo f subconjunto do contradomínio que é fechado, a imagem inversa dele pela função f é um subconjunto fechado no domínio, tá? Então imagina que você tem aí um conjunto, um espaço métrico M, e você tem aqui N, um espaço métrico, tá? E você tem uma função f entre eles. Então o que esse conjunto está falando, o que essa proposição está falando é o seguinte, se for verdadeiro que para todo x subconjunto fechado do contradomínio, a imagem inversa dele pela f, ou seja, f a menos 1 de x, se isso daqui der um subconjunto fechado de M, f a menos 1 de x, se isso acontecer para todo subconjunto, então essa f é contínua, e se a f for contínua, isso daqui de fato ocorre. Tudo bem, pessoal? Bom, novamente eu digo, a gente poderia muito bem não fazer a demonstração disso, porque, digamos assim, que o que faz com que essa proposição seja verdadeira é o respectivo resultado enunciado para conjuntos abertos, ou seja, uma função é contínua se e só se imagem inversa de todo aberto é um aberto, unido ao fato de que quando você tem f uma função de m em n, então a imagem inversa dessa função de um certo subconjunto de n pela função f, ele satisfaz uma propriedade muito interessante que é o complementar da imagem inversa é igual à imagem inversa do complementar. Certo? Isso daqui é um resultado de teoria dos conjuntos, um resultado básico, e com isso daqui a gente consegue provar que realmente f é contínua se e só se a imagem inversa de todo fechado é fechado. Por quê? Observe o seguinte, olha, vamos fazer direitinho aqui, embora poderia muito bem não fazer, mas vamos fazer com detalhes, tá? Imagina que você tem uma função que é contínua e f um subconjunto fechado de n, beleza? Seja f contínua e f um subconjunto fechado de n. Bom, o complementar dele é um subconjunto aberto, porque se ele é fechado, o complementar dele é aberto. Então, como o complementar dele é aberto e como a função f ela é contínua, então a gente sabe que a imagem inversa do complementar pela função f, que é esse conjunto, é um aberto. Só que a imagem inversa de f, a imagem inversa do complementar desse subconjunto f é justamente o complementar da imagem inversa. Então o que a gente provou no final das contas é que o complementar desse conjunto aqui
ele é aberto. E, portanto, esse conjunto ele é fechado, certo? E era justamente o que a gente queria provar. Beleza? Agora vamos tentar provar a volta, ou seja, vamos supor que seja verdadeiro que a imagem inversa de todo fechado do contradomínio é um fechado do domínio, e vamos tentar provar que o conjunto ele é, e vamos tentar provar que a função ela é contínua. Como que a gente vai provar que ela é contínua? Usando aquela caracterização de funções contínuas em termos de conjuntos abertos, ou seja, a gente vai provar que a função f ela é contínua, provando que a imagem inversa de todo aberto do contradomínio é um aberto do domínio. É isso que a gente vai fazer, ok? Então vamos pegar um subconjunto aberto do contradomínio. Ora, se ele é aberto, então o complementar dele é fechado, tá certo? Mas então, por hipótese, a gente está supondo que a imagem inversa de todo fechado é um fechado. Então, por hipótese, a imagem inversa desse A complementar é fechado. Isso daqui eu tenho por hipótese. Ocorre que a imagem inversa do complementar de A é nada mais do que o complementar da imagem inversa de A, tá certo? Pela função f. Então, o que a gente acabou de provar é que o complementar desse conjunto aqui, ele é fechado. O que prova que esse conjunto em questão é aberto. E, portanto, a função f é contínua. Por quê? Porque a imagem inversa de todo aberto é um aberto. Tudo bem, pessoal? Então, realmente, a gente pode caracterizar a continuidade de funções também em termos do comportamento dela com respeito a conjuntos fechados. Tudo bem? E aí, pessoal, só para finalizar, eu deixo aqui como corolário para vocês o seguinte, que, no final das contas, se você tem uma bijeção entre dois espaços métricos, então essa bijeção ela é um homeomorfismo, C e somente C, ela leva fechados do domínio em fechados no contradomínio e vice-versa. Ou seja, você tem F é um homeomorfismo, C e somente C, essa equivalência é verdadeira. O que fala essa equivalência? Essa equivalência fala o seguinte, fala que a imagem de um conjunto X, ele é fechado no contradomínio, C e somente C, o X ele é fechado no domínio. Tudo bem, pessoal? Então isso daqui é uma consequência imediata do teorema anterior, tá? Então ainda tem algumas outras coisas que eu quero provar para você, que eu quero provar com vocês a respeito de conjuntos fechados. Depois a gente vai entrar em outro assunto, tá? Então basicamente já está terminando esse capítulo. Na próxima aula vai ser uma aula possivelmente mais curta, onde eu vou conseguir terminar terminar esse capítulo que a gente está tratando, tá bom? Para a gente poder mudar de assunto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Qualquer coisa me escrevam e a gente vai se vendo aí toda semana, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.